Bom, a apresentação hoje é sobre campos magnéticos. Nesse vídeo a gente vai explicar alguns fenômenos relacionados com o campo magnético. A gente vai explicar como determina o campo magnético gerado por um fio conduzindo corrente elétrica e como determinar o campo magnético de uma espira percorrida por uma corrente elétrica. E mostrar também como determina se um lado da espira se comporta como polo norte ou polo sul magnético. Em primeiro lugar, o campo magnético gerado por um fio conduzindo corrente elétrica. Bom, para a gente entender esse fenômeno, a gente tem que entender como foi descoberto isso, através do quê? Bom, na Grécia Antiga, os filósofos acreditavam que a eletricidade e o magnetismo não tinham uma relação, eram ciências distintas. Porém, o cientista Christian Ørsted realizou experimentos que comprovaram que havia sim uma relação entre esses dois fenômenos. E o experimento foi o seguinte: ele colocou uma bússola perto de um condutor percorrido por uma corrente elétrica e viu que ela passava em um sentido diferente do sentido que tinha quando a corrente elétrica no fio acabava. Ao ver isso diversas vezes, ele concluiu que a corrente elétrica produz um campo magnético proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, nessa imagem a gente pode ver, o fio de cobre, que é essa barrinha marrom, e em volta a gente consegue visualizar o campo magnético que tem aqui. E o I é a direção do campo elétrico. E a gente pode ver que quanto maior perdão, o campo magnético é proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, quanto maior a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio, maior será o campo magnético produzido à sua volta. A gente pode ver isso nessa imagem, né? Quanto maior esse raio de... Não, perdão. A gente pode ver isso a partir dessa seta, né? Quanto maior esse zinho significa a corrente elétrica. Quanto maior a intensidade dele, maior vai ser o raio do campo magnético. E a gente pode visualizar nessa imagem esse fenômeno. Bom, em segundo lugar, é o campo magnético de uma espira. Bom, a gente precisa primeiro explicar o que é uma espira, né? A espira é um fio condutor que é dobrado em forma de círculo, que a gente pode ver nessa figura aqui, ó, um fio condutor que foi dobrado. E quando percorrido por uma corrente elétrica, um fio retilíneo longo cria ao seu redor um campo magnético. Pegando esse mesmo fio retilíneo e dobrando em forma de uma espira de raio, a gente vê que as linhas do campo magnético vão acompanhar o formato da espira. Ou seja, como essa espira está em formato circular, as linhas de campo de força magnético também vão estar de forma circular. A gente consegue visualizar nessa imagem, né? E para a reta que passa pelo centro é perpendicular ao plano da espira. Perdão, a reta que passa pelo centro é perpendicular ao plano da espira é uma linha do campo magnético cuja intensidade é denominada pela seguinte forma: B é igual à permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente elétrica sobre duas vezes o raio da espira. E a gente vai explicar, eu vou explicar como se determina o sentido dessas linhas, né? Para a gente determinar esse sentido, a gente usa a regra da mão direita, que a gente pode ver nessa imagem. O que essa regra consiste? Ela consiste que a gente coloca o polegar em direção da corrente e a gente consegue visualizar através dos dedos, né? A posição dos dedos, o sentido do campo, né? O sentido do campo magnético. Aqui nessa imagem a gente pode ver que o polegar foi direcionado para o lado direito. Então, o campo magnético vai estar vindo de dentro do espiral para fora. Como a gente pode ver aqui, ó, vai estar nesse sentido, porque os dedos estão recolhidos, enquanto o polegar está em direção à corrente. Resumindo, uma espira circular percorrida por uma corrente I
cria em seu centro um campo magnético retilíneo perpendicular ao seu plano, cuja intensidade é dada por essa fórmula que a gente acabou de explicar. A direção é perpendicular ao plano da espira e o sentido é dado pela regra da mão direita. E bom, como que a gente descobre qual o polo norte e qual o polo sul? A gente consegue descobrir isso de uma simples forma. A gente pega dois ímãs e se a gente direcionar um ímã com o outro, se eles plugarem, ou seja, se eles se atraírem, um lado é o polo norte do ímã e o outro lado que está sendo atraído é o polo sul. Se a gente colocar, se a gente virar um dos ímãs, e a gente vai ver que eles vão se, como posso dizer, eles vão, eles não vão plugarem mais, eles vão fazer o oposto disso. Então, a gente consegue determinar o lado norte e o lado sul do ímã dessa forma. Se a gente pegar um ímã e ele estiver plugando, né, estiver se atraindo, então um dos lados é norte ou sul. E se a gente pega um dos ímãs e vira o ímã vai começar a se repelir. E esses dois lados vão ser norte ou vão ser sul. E é assim que a gente consegue determinar qual é o campo do polo norte e o campo do polo sul. Bom, esse foi a apresentação do trabalho e as referências usadas foram essas.